Olá, bom dia, que a paz de Cristo esteja reinando em cada coração. O objetivo do dia de hoje é trazer um estudo referente à profecia que acontecerá nos últimos dias, após o arrebatamento da igreja, o que acontecerá ao mundo, o que acontecerá no final dos tempos. É um tema que muitas vezes chama a atenção do ser humano, porque fala das últimas coisas, o que acontecerá nos finais dos dias. E a palavra tem vários e vários versículos falando a respeito desse assunto. E quando nós entramos nesse assunto, é interessante que muitas vezes desperta a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Deus, o desejo de buscar mais a Deus, estar atento às profecias, porque tudo que está acontecendo em nosso meio nos dias de hoje está registrado na palavra de Deus. A palavra fala que existirá um homem, um filho do pecado, que a Bíblia chama ele de anticristo, ou a besta que sumiu do bar. Ele terá muita autoridade, muito poder, vai ser ao mesmo tempo um homem cheio de autoridade, mas ao mesmo tempo um homem cheio de gentilezas, um homem que vai chamar a atenção das principais religiões do mundo, um homem que vai ser um grande líder político, e isso vai acontecer logo após o arrebatamento da igreja. Olha só o que a palavra fala em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do versículo 1 em diante, diz assim: Mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que eu vos escreva, porque vós mesmos bem sabeis que o dia do Senhor virá como um ladrão da noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos não surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite, e muito menos das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. A palavra deixa bem claro, o apóstolo Paulo chega a dizer que aquele dia vai ser um dia de repentina destruição. Quando todos disserem que a paz e a segurança, de repente lhes sobrevirá repentina destruição. E como um ladrão de noite, aonde a pessoa nunca vai esperar que a sua casa seja assaltada, assim também será a vinda do Senhor. Quando todos pensarem que está tudo bem, está tudo certo, está tudo tranquilo, de repente o Senhor virá. E quando o Senhor vir, Ele vai vir para a sua igreja, e a palavra fala que Ele vai arrebatar o seu povo. Agora você imagina o que vai acontecer com a terra. Quando Jesus Cristo arrebatar a sua igreja, quantos desastres aéreos vai acontecer porque o piloto era cristão, acreditava no arrebatamento, acreditava em Cristo, e de repente a aeronave ficou sem o piloto e aquele avião caiu. Quantos acidentes que vai ter de automóveis, de caminhões batendo em carros, carros desgovernados, mulheres procurando seus filhos pequenos, e as crianças já não vão estar mais na terra porque foram arrebatadas. Imagina o desespero das mães, dos pais, daqueles que ficaram, daqueles que não tinham compromissos com Deus. Imagina os acidentes, o caos que vai existir sobre a terra. E a palavra fala que depois que houver o arrebatamento, então o anticristo, o filho do pecado, se manifestará. Nos primeiros 3 anos e meio, ele vai governar com muita paz, com muita sobriedade. Ele vai conseguir governar convencendo os principais líderes de todas as religiões, os principais líderes políticos. Ele vai dominar a economia, ele vai dar solução a todos os problemas referentes à economia, problema de saneamento, problema de moradia, problema de financeiro da humanidade. E muitas pessoas vão olhar esse homem e vão dizer: esse é o líder mundial que nós estávamos esperando. Um grande líder que nós estávamos esperando, certamente este é o Messias. Israel, Jerusalém, diz que vai ser levantado um terceiro templo. E depois de 3 anos e meio, esse mesmo anticristo que governou a terra durante 3 anos e meio de paz, ele agora vai revelar a sua verdadeira identidade. Ele vai exigir adoração.
Muitos povos não vão querer adorá-lo, muitas pessoas, e essas pessoas serão perseguidas até a morte. A palavra fala que Jerusalém, Israel, os judeus jamais se prostram diante de homens, eles adoram unicamente a Deus. E quando o anticristo exigir adoração como se fosse Deus, eles serão perseguidos também. A palavra fala que Deus, durante esses 3 anos e meio finais do reinado dele, vai acontecer várias catástrofes sobre a terra, maremotos, terremotos, todos os selos do livro de Apocalipse que fala da destruição da terra, das trombetas do Apocalipse, dos cavaleiros do Apocalipse, que fala sobre a destruição das florestas, destruição dos rios, destruição dos mares, meteoros caindo do céu, guerras, morte, fome, peste, maremotos, tudo que você imaginar que pode destruir a humanidade e a terra vai estar acontecendo ao mesmo tempo. E com isso ele vai estar ganhando mais força. E aí então um terceiro templo vai ser levantado em Israel. E quando esse terceiro templo, a palavra fala no livro de Daniel, que ele vai querer sentar no templo e que vai querer parecer ser Deus. E ele vai exigir adoração como se fosse Deus. E aí eles vão perseguir Israel. E no finalzinho da grande tribulação, Israel vai estar sendo quase massacrado. A palavra fala em Zacarias, no capítulo 12, que haverá um espírito de súplica que cairá sobre Israel e eles vão suplicar a vinda do Messias. E é exatamente neste momento que Jesus Cristo ele vai voltar com a sua igreja, com o seu povo, que está registrado lá em Apocalipse capítulo 19, montado em um cavalo branco, juntamente com a sua igreja, montado também em cavalos brancos, para vir guerrear contra o anticristo, contra o falso profeta. A palavra fala em Apocalipse, no capítulo 16, que vai existir uma grande batalha chamada Batalha do Armagedon. Olha só o que a palavra fala aqui em Apocalipse, no capítulo 16, a partir do versículo 12 em diante. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para se preparar o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, saíram 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que eu venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda, para que as suas vestes não se ande nu, e não se veja as suas vergonhas. E os congregaram num lugar que em hebreu se chama Armagedon. Agora vocês imaginam, esses reis do Oriente, eles vão vir para batalhar contra Israel. E no momento que eles começarem a batalhar contra Israel, a palavra fala que o Senhor vai vir do céu e vai se batalhar contra o anticristo, o falso profeta e o próprio dragão. E aí ele vai destruir o anticristo, o falso profeta e todo o seu exército com um assopro da sua boca. O poder de Jesus Cristo é tão grande que ele vai precisar apenas de um assopro. E ele vai lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. E aí ele vai enviar, Apocalipse capítulo 20, a palavra fala que ele vai enviar apenas um anjo. E esse anjo ele desce com uma única cadeia em sua mão. E ele prende o antigo dragão, a serpente, chamado Diabo e Satanás, e o amarra por 1000 anos. E durante 1000 anos, Jesus Cristo vai estar governando a terra com paz. A natureza vai estar em paz. O urso vai viver em paz com o leão. O leão vai conseguir comer palha com o boi. Não vai existir maldade, pecado, quando o Senhor Jesus Cristo estiver governando sobre essa terra durante esses 1000 anos. A palavra fala que a própria criança vai conseguir colocar a mão na toca do basilisco, da cobra, e a cobra não vai ter o poder de fazer nada contra ela. E a palavra fala então que no finalzinho dos 1000 anos, Apocalipse no capítulo 20, que o inimigo será solto. E no momento que ele for solto, ele vai enganar várias nações. E essas nações virá contra o governo de Cristo. E a palavra fala que vai descer fogo do céu, vai destruir essas nações que se rebelaram contra o governo de Cristo, e o diabo será lançado num lago de fogo, aonde já existia a besta e o falso profeta.
E olha só o que a palavra fala então em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre ele aqueles que foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa e nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. As pessoas que não se renderam ao governo do anticristo, elas ressuscitaram durante esse período da grande tribulação e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. E a palavra fala então que haverá um juízo final. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu os céus e a terra, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se um outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram morto que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E a palavra fala que no grande juízo do grande trono branco, abriram-se os livros, que são os livros das obras, e as pessoas foram julgadas pelo aquilo que estava escrito nos livros. E toda aquela pessoa que não foi achada escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, que seria então a segunda morte. Então a palavra fala em Apocalipse capítulo 21, que o Senhor vai estar criando um novo céus e uma nova terra, aonde haverá uma justiça, paz e uma verdadeira paz que nunca existiu, aonde as nações trarão seus presentes e as suas glórias para glorificarem o nome do Senhor. Tudo isso que eu tenho te falado, meu amigo, é o que acontecerá nos finais dos tempos. Deus, ele tem um grande plano na sua vida. A única coisa que ele pede é que você tenha um compromisso com ele, tenha comunhão com ele, porque o que está acontecendo é cumprimento da palavra de Deus, e ele tem um grande plano na sua vida. Então faça uma aliança com Cristo, esteja vigilante, você que é cristão, esteja vigilante, para que esse dia não te pegue de surpresa. Que Deus te abençoe todo o seu lar, abençoe a sua família, em nome de Jesus.